vamos ler do versículo de número 2 até o versículo de número 12. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Nós vamos estar lendo do versículo de número 1 até o versículo de número 12. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 12, amém? Acompanhe aí na sua Bíblia, no seu celular. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém? O texto diz assim: alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa, e se juntaram tantos que nem mesmo cabiam junto à porta, e ele lhes anunciava a palavra. E vieram alguns a ele trazendo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da grande multidão, descobriram o telhado onde ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns entre os escribas estavam sentados ali e arraosavam em seus corações: como pode este homem falar assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, disse-lhes: por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e no mesmo instante tomou o seu leito, retirou-se à vista de todos, de maneira que todos se maravilharam e glorificavam a Deus, dizendo: jamais temos visto coisa assim. Deus, esta é a tua palavra, que nós vamos receber direto do trono do Senhor aos nossos corações aqui nesta noite. A nossa oração é para que o teu Santo Espírito fale com cada um de nós que estamos aqui na igreja. A nossa oração é para que o teu Santo Espírito fale a cada irmão que nos acompanha pela internet, que vai assistir essa mensagem depois pelo YouTube. A nossa oração, Deus, é para que o teu Espírito Santo trabalhe a nossa vida, o nosso caráter, o nosso coração na sua presença, e nos faça, Deus, de acordo com a tua vontade, ó Pai. Que esta mensagem nos ensine a estarmos mais perto do Senhor, mais próximos do Senhor, e nós oramos a Ti, Deus, nessa noite, pedindo ao Senhor, Deus, para que o Teu nome seja santificado por intermédio desta mensagem, e que ao término deste culto, ao término desta palavra, nós possamos ter a certeza, a convicção de que Te conhecemos um pouco mais, em o nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Pode se assentar mais uma vez, meu irmão. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, nós estamos falando sobre o princípio do ministério de Jesus, não é? Esse texto relata o início do ministério de Jesus. Aqui estão relatadas as primeiras curas, os primeiros milagres, as primeiras ações sobrenaturais. Eu já disse aos irmãos aqui que no início do ministério de Jesus, ele utiliza de sinais e de milagres para juntar uma grande multidão e assim poder pregar a palavra de Deus, né? Os sinais e os milagres, eles são uma ferramenta utilizada pelo Senhor para que um grupo de pessoas fossem agregadas
e assim ele pudesse dar o ensinamento. Esse texto que nós vamos falar aqui nessa noite, também está relatado em Mateus capítulo 9, do versículo 1 ao 8, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 5, dos versículos 17 até o 26. A gente sabe que por conta dos evangelhos serem sinóticos, né? O que quer dizer isso? Um foi literalmente copiado do outro. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, que foi escrito em grego. O João Marcos, lá de Atos 13, senta com Pedro numa mesa, e Pedro dita para ele o evangelho. Ele escreve então o seu evangelho baseado naquilo que Pedro contou para ele. E aí, como um grupo de irmãos falava hebraico e eram judeus, né, e os judeus tinham uma apreciação pela linguagem hebraica, 10 anos depois de Marcos ter escrito o seu evangelho, houve uma necessidade de ter também um evangelho para judeus. Então Mateus, Levi, que era judeu, pegou o evangelho de Marcos e literalmente copiou o evangelho, só que em hebraico. E aí, como ele participou da história, ele acrescenta no seu evangelho, escrito em hebraico, trechos que o Pedro talvez tenha esquecido de relatar para João Marcos, ou que João Marcos tenha preferido não citar no seu texto. E aí então o segundo evangelho a ser escrito é o de Mateus. Eles estão em ordem invertida, porque na hora do agrupamento dos livros, ficou assim: Antigo Testamento hebraico, Novo Testamento, um livro grego, um livro hebraico e o resto grego. Então, na hora de ajuntar os livros, eles preferiram colocar assim: livros hebraicos, de Gênesis até Mateus, e livros gregos, de Marcos a Apocalipse. Por isso que a ordem foi invertida. Mas em qualquer Bíblia de estudo, você vai ver lá na data de autoria da carta, que Marcos é mais antiga do que a carta de Mateus, né? E depois Lucas, há um questionamento de algumas pessoas, se as histórias relatadas em Marcos e Mateus eram verídicas. Então a igreja contrata Lucas, né, que é médico e é historiador, e Lucas faz um trabalho investigativo, e aí ele escreve um livro só, baseado em 2 tratados, que posteriormente a igreja dividiu entre o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, né? Lucas vai, por exemplo, fazer um trabalho investigativo. Ele vai lá na casa do filho do Bartimeu, porque Bartimeu já tinha morrido, e aí ele bate lá na porta e fala: quem é você? Eu sou fulano de tal. Você é filho do Bartimeu? Sou. Ele era cego? Era. Ele pedia esmola à beira do caminho, na porta de Jericó, pedia. Essa história aqui é verdadeira? É verdadeira. Então Lucas recopia Marcos e Mateus, acrescentando alguns detalhes históricos no livro e resumindo algumas coisas, né? Esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são chamados de sinóticos por conta disso, porque um foi literalmente copiado do outro. Só João que não tem nada a ver. João sentou sozinho e relatou aquilo que ele tinha vivenciado, não usou nem do evangelho de Marcos, nem do evangelho de Mateus como base, escreveu a história que ele mesmo viveu pelo seu próprio ponto de vista, né? Então isso faz com que às vezes você lê lá no evangelho de Marcos e no evangelho de Mateus, textos iguais, como acontece nesses que nós lemos aqui. Por que eles são iguais? Você já tem a resposta teológica, né? A explicação, o conhecimento a mais para saber por que isso acontece. Eu estou dizendo isso para você porque durante a mensagem aqui eu vou citar a história olhando para Mateus e olhando para Lucas, né? Para a gente poder aprender algumas coisas aqui nessa noite sobre vitória, sobre vida cristã, sobre como nos comportarmos diante do Senhor quando aguardamos dele um milagre, uma bênção, uma provisão, algo que ele tenha que fazer, né, em nossas vidas. Nós estamos aqui numa quinta-feira, num propósito de oração. Talvez você colocou aí um propósito de unção, um propósito de oração. Então nós vamos olhar para essa história pensando nisso, pensando naquilo que Deus pode agir, pensando no sobrenatural de Deus sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre a minha vida, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Essa história aqui, ela é uma história também, como todas as histórias da Bíblia, a gente cita aqui, muito interessante. Aqui tem uma curiosidade a mais. Nós não sabemos em que época, porque o texto bíblico nos omitiu isso, mas em algum dado momento, Jesus, após a morte de José, não é? Esposo de Maria, seu pai de criação, e quando José morre, Jesus tem aproximadamente 19 anos de idade,
E após a morte de José, eles se mudam para Cafarnaum, não é? E aí a residência de Jesus, antes dele sair pregando e desenvolvendo o seu ministério, é Cafarnaum. Nós sabemos que o ministério de Jesus começa em Caná da Galileia. Ele sai de Cafarnaum, a sua cidade, a sua casa, e vai até Caná da Galileia, para ali participar de uma festa de casamento. E nessa festa de casamento, onde ele transforma a água em vinho, né, em Caná da Galileia lá, a partir dali ele não retorna mais para sua casa, para sua cidade. Talvez Maria retornou após a festa, junto com os demais irmãos de Jesus, né? Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 50, cita lá que Jesus tinha 3 irmãos, é citado o nome deles, né? João, Judas e Tiago, e o texto ainda fala que ele possuía mais 2 irmãs consanguíneas, né? Então provavelmente a família de Jesus, ela sai e retorna para Cafarnaum, e Jesus de Caná da Galileia sai pregando o evangelho. Após alguns dias, que nós não sabemos quantos foram, após algum tempo de pregação, Jesus retorna para a sua cidade, Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Muito provavelmente ele retornou para a sua casa, para a sua residência, aonde ele tinha morada fixa antes de começar a pregar o Evangelho, né? Porque depois que ele começa a pregar o Evangelho, alguns discípulos vêm seguir, e você já conhece a resposta de Jesus. Ele fala: olha, os pardais têm casa, a andorinha tem o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, né? Porque após prosseguir e dar início ao seu ministério, essa não é mais a residência de Jesus, e Cafarnaum não é mais o local onde habita a família de Jesus. A família de Jesus agora, de acordo com o próprio Mateus capítulo 13, eram aqueles que fazem a vontade do Senhor. Essa seria a família do Senhor, né? Mas antes disso ele teve uma residência, essa residência era em Cafarnaum, e muito provavelmente Jesus está aqui na sua casa. Quando você lê, eu peguei o Evangelho de Marcos por conta disso. Se você olhar pelo de Lucas, você não vai perceber esses detalhes. Mas no Evangelho de Marcos, se você prestou atenção na leitura, você entende que Jesus está na cidade dele, e que Jesus está na antiga casa dele. E quando as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava lá, o que aconteceu? Uma grande multidão se ajuntou naquele lugar. Por quê? Jesus saiu de lá para ir para Caná da Galileia. De Caná da Galileia, após a festa de casamento, ele saiu realizando milagres. E a fama de Jesus se espalhou por toda a Judéia. E algumas pessoas começaram mesmo a professar Jesus como Cristo, Filho de Deus. Essa fama, rapidamente, através do boca a boca, da transição oral, ela chegou até Cafarnaum. E certamente, irmãos, a cidade de Cafarnaum, ela se sentiu honrada, lisonjeada. As pessoas que acreditaram nisso, ficaram felizes em saber que o Filho de Deus morava ali naquele lugar, né? Que o Filho de Deus tinha ali aquele endereço. Isso para a cidade era algo majestoso, não é? Nós temos, por exemplo, claro que não chega nem aos pés daquilo que Jesus é, mas só para a gente poder entender essa fama, por exemplo, na nossa cidade nós temos um jogador de futebol profissional, que foi pentacampeão do mundo. Em algum dado momento, em algumas pessoas, no meio de algumas pessoas, é claro que a cidade se sente honrada de ter um profissional a esse nível, né? Então, assim, da mesma forma aconteceu com Jesus. Cafarnaum era muito pequena. Quando a fama dele se espalhou, as pessoas daquela cidade sentiram-se honrados em saber que o Filho de Deus, que o Cristo de Deus veio a partir deles. E é claro que também alguns duvidaram, não é? Se na nossa cidade tem alguém que é famoso aí por esse aspecto, tem pessoas que duvidam. Você já viu pessoas falando assim: fulano de tal foi profissional, ganhou a Copa, mas ele não é tão bom jogador, né? Então, assim, da mesma coisa acontecia com Jesus. Aquele lá é o filho da Maria com José, que jogava bola aqui na praça de Cafarnaum, ele não é tão bom assim não, né? Tinha críticos ali também. E aí o fato é que Jesus está na sua casa, e aí aglomera-se ali uma multidão. Nessa multidão, a gente sempre precisa, assim como eu preguei aqui quinta-feira passada, compreender o seguinte, que nessa multidão tem quem ama Jesus, nessa multidão tem quem odeia Jesus, nessa multidão tem pessoas que só querem receber uma bênção, nessa multidão tem curiosos, pessoas que estão ali para ver se o negócio é verdade ou se é mentira. Então, assim, uma grande multidão se aglomera na casa de Jesus e eles não cabiam na porta.
Muito provavelmente, aí agora olhando para o texto de Lucas e para o texto de Mateus, a casa estava cheia, entende? Se essa casa tinha varanda, a varanda também estava cheia. Se essa casa tinha um lote, um terreno, esse terreno também estava cheio. Se essa casa estava localizada numa rua, haviam pessoas na rua, porque uma grande multidão se aglomera naquele lugar. E aí, várias pessoas de Cafarnaum, com as suas doenças, com seus problemas, outras pessoas com questionamentos, outras pessoas curiosas, foram até aquela residência, porque Jesus estava ali, o Filho de Deus estava ali. E é claro que a boa fama de Jesus fez também com que algumas pessoas tivessem a sua fé multiplicada. O fato de Jesus estar ali fez com que algumas pessoas fossem curadas naquele dia, fez com que algumas pessoas recebessem a sua bênção. Embora o texto que nós lemos vai citar apenas um paralítico, várias pessoas foram curadas ali naquela tarde, porque Jesus trouxe essa esperança ao coração do povo. Irmãos, quando eu olho para Jesus, quando eu me lembro que Jesus me chamou, quando eu me lembro da presença do Senhor no meu coração através do Espírito Santo, isso precisa gerar dentro de mim uma esperança gloriosa. É a esperança mencionada pelo apóstolo Paulo no capítulo 5 de Romanos, né? A esperança que gera experiência, que gera perseverança, que nos ajuda a vencer as nossas tribulações. Romanos capítulo de número 5. O coração do cristão é a primeira verdade prática que eu aprendo com esse texto. O coração do cristão, ele precisa ser um coração esperançoso. Eu não sei qual problema você está passando. Eu não sei qual dificuldade você pode estar vivendo. Eu não sei o que você busca, o que você espera de Deus nos seus propósitos de orações pelas madrugadas, ou aqui na igreja na quinta-feira, ou mesmo na segunda-feira. Mas de uma coisa eu sei, meu irmão, o nosso coração precisa ser um coração esperançoso, porque no nosso coração tem Jesus. O mesmo Jesus que levou esperança para Cafarnaum, é o mesmo Jesus que traz esperança para mim e para você aqui nessa noite. Enquanto houver Jesus, há esperança. Nós precisamos guardar isso no nosso coração. O Senhor é a nossa esperança. Mesmo que o seu resultado de exame dê positivo, mesmo que as portas que você precisa que sejam abertas se fechem, mesmo que a vaga não saia, mesmo que a situação diga não, mesmo que tudo diga não, como nós cantamos aqui, mesmo que todas as coisas sejam adversas, a nossa esperança precisa estar firmada no Senhor. E nesse dia, nessa tarde, chega naquele lugar 5 homens, cuja esperança estavam firmadas no Senhor. 4 homens carregando um paralítico numa maca. Eles chegam ali na casa de Jesus, na residência de Jesus, porque eles tinham uma esperança, ver o seu amigo, ver o seu parente, talvez o seu companheiro, ver aquele paralítico curado. É importante ressaltar mais um pequeno detalhe dessa história. No Evangelho de Lucas cita que Jesus estava nesse momento ensinando a palavra. Lembra o que eu disse para você aqui na semana passada? Você é bom de memória? Todo milagre é antecedido por um ensinamento. Todas as vezes que um grande milagre de Jesus aconteceu, ele estava dando algum ensinamento, tem algum sermão, tem um estudo bíblico, tem uma palavra direcionada, tem um ensino, há algo a ser aprendido. Sabe por quê? Milagres não acontecem ao vento, milagres não acontecem ao léu, milagres acontecem quando nós estamos dispostos a crescer e a conhecer o nosso Deus através da sua palavra. Aí, como consequência, um milagre nos alcança. Entenda que a bênção de Deus sobre a sua vida, ela é uma consequência. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, a bênção de Deus sempre esteve condicionada como uma consequência. Deuteronômio capítulo 28, se atentamente, se
se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e obedecerdes, e guardares os mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. As bênçãos de Deus estão condicionadas a um posicionamento nosso, a um ensinamento da palavra, a um aprendizado. O milagre é uma consequência. Aprenda a buscar a Deus, aprenda a conhecer a Deus, tenha fome de Deus, tenha sede de Deus, e o milagre vai ser uma consequência na sua vida. Sabe por que os milagres sumiram? Os milagres sumiram, ou pelo menos diminuíram, vamos dizer assim, porque ainda experimentamos muitos, não é? Mas talvez não com a mesma quantidade, na mesma proporção que no passado. Sabe por que os milagres diminuíram? Porque a nossa geração não tem milagres por consequência. A nossa geração, ela quer um milagre, custe o que custar, a qualquer preço, mas sem ter que pagar nada. A nossa geração, ela quer um milagre sem estar em oração, sem estar em jejum, sem estar em consagração, sem nunca ter lido a Bíblia. É assim, irmãos, com essa hipocrisia, que nós queremos experimentar o milagre de Deus. Jesus estava na sua casa, sentado na sua sala, ensinando e discutindo a respeito da palavra de Deus. Ele estava debatendo assuntos teológicos. Se eu quero viver um milagre de Deus na minha vida, eu preciso aprender algumas coisas. Muitas vezes nós sentamos na roda da mesa das nossas casas, para falar mal dos outros, para criticar as pessoas que fazem parte do nosso convívio. Muitas vezes sentamos na roda da nossa mesa e fazemos da nossa própria mesa uma mesa de escarnecedores. Muitas vezes nós falamos e discutimos na mesa da nossa sala, na mesa da nossa cozinha, na mesa da nossa casa. Nós falamos sobre vários assuntos. Nós falamos mal do vizinho, nós falamos do futebol, nós falamos da novela das 8, nós falamos dos problemas, nós falamos de política, nós abordamos diversos assuntos, mas muitas vezes na mesa da nossa sala, na mesa da nossa cozinha, nós não falamos sobre a palavra de Deus, nós não discutimos sobre o amor de Deus para as nossas vidas, nós não realizamos mais cultos domésticos com a nossa família. Queremos um milagre, mas não queremos ter dentro da nossa casa aquilo que Jesus tinha na casa dele naquela tarde, o ensinamento da palavra. Todo milagre é antecedido por um ensinamento, por palavras de Jesus. Nenhum milagre foi dado, irmãos, antes de Jesus dar um sermão, ou falar alguma coisa que aquele povo precisasse praticar. E aí no momento em que Jesus está ensinando, chega lá, Jesus está falando lá dentro, e aí do lado de fora chega 4 homens carregando uma maca e um paralítico. Quando esses 4 homens chegam carregando um paralítico, grande é a multidão na porta da casa de Jesus. E aí eles não conseguem entrar, eles querem entrar, mas eles não conseguem entrar. E aí eu imagino no meio, pensando aqui, trazendo à luz a minha mente a respeito dessa história, a melhor jeito que a gente tem para ler a Bíblia, é se imaginando dentro da história, Então eu convido você para que nós possamos levar o nosso pensamento lá para aquela tarde, numa rua onde Jesus morava, e aí você chega lá e você vê uma grande multidão, e esses homens chegam lá e falam assim: olha, nós queremos levar o nosso amigo paralítico diante de Jesus, porque Jesus pode curá-lo. Esses homens, eles sabiam a quem eles estavam procurando. Esses homens tinham certeza e convicção daquilo que Jesus poderia fazer na vida daquele paralítico naquela tarde. Você sabe o que Jesus pode fazer na sua vida? Você sabe quantos milagres o Senhor pode operar na sua casa? Você sabe que Jesus pode transformar o coração dos seus familiares, dos seus parentes? Nós temos noção, irmãos, como esses homens tinham noção do diante de quem eles estavam naquela tarde. Nós servimos, irmãos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Emanuel, o Príncipe da Paz, o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte,
o Pai da eternidade, o Senhor dos exércitos, aquele que é, que era e que há de vir. Você tem noção do tamanho do Deus que você serve? O seu Deus não é de pedra, o seu Deus não é de barro, o seu Deus não é de madeira, o seu Deus não morreu, Ele vive, ou melhor, Ele morreu e ressuscitou, e vivo está pelos séculos dos séculos. O Deus que você serve já fez o sol parar, já fez a sombra do relógio retroceder, já abriu o mar vermelho, já partiu o rio Jordão em dois, proveu água da rocha, mandou maná cair do céu, guiou o povo com coluna de fogo. O seu Deus ressuscitou morto de 4 dias, fez paralítico andar e cego que nunca tinha enxergado enxergar. Você tem noção do tamanho do seu Deus? A nossa oração precisa ser compatível com o tamanho do Deus que nós servimos. Nós precisamos orar com fé. Quando buscamos de Deus um milagre, precisamos ter a certeza de que ele pode acontecer. Por quê? O nosso Deus não é qualquer um, e eles sabiam. Esses homens sabiam que não estavam diante de qualquer um. E quando eles chegam e percebem lá essa grande multidão, eles não desanimam diante das adversidades que estavam diante deles. Esses homens chegam lá, a casa está cheia, o lote está cheio, a varanda está cheia, na rua tem gente. Não sei se as ruas estavam interditadas, se era tanta gente assim. Mas eles conseguiram chegar no portão da casa, mas não conseguiram entrar livremente. Talvez com muito sacrifício eles entraram para dentro do lote, mas mesmo assim não conseguiam chegar dentro da casa, porque a casa estava lotada de pessoas. Quando nós buscamos algo de Deus, dificuldades virão. A gente queria que as coisas fossem muito fáceis, né? Mas elas não são. Tudo que nós valorizamos tem o seu preço. Tudo. Muitas coisas dão errado na nossa vida, para a gente poder aprender a valorizar na hora que o Senhor de fato nos der aquilo que pedimos. O cristão não pode desanimar diante das adversidades, diante dos problemas, diante das dificuldades, daquilo que ele está orando e daquilo que ele está pedindo ao Senhor. Não desanime, meu irmão. Eu sei que não está fácil. Eu sei que está difícil continuar orando e acreditando. Mas assim como aqueles homens naquela tarde, não desanima daquilo que você tem buscado do Senhor. Ele vai nos conceder no tempo certo, porque Jesus disse em João 14, que tudo quanto pedirmos ao Pai em nome dEle, crendo Ele nos dará. Entende isso, meu irmão? Talvez nós não recebemos porque ainda não é tempo, talvez Deus está trabalhando no nosso coração, mas nós precisamos continuar buscando de Deus aquilo que queremos. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus pedidos de oração, não desanime diante da multidão, diante das dificuldades, mesmo que pessoas falem para você que não tem jeito. Talvez esses homens chegaram lá com o paralítico, carregando aquela maca, cada um segurando por um lado daquela maca. Gente, deixa a gente passar, deixa a gente chegar até o Senhor, para que ele seja curado. Não vou sair daqui não. Custei arrumar esse lugarzinho aqui perto da janela, estou custando ouvir aquilo que Jesus está ensinando lá dentro. Você quer passar na minha frente? De jeito nenhum, não vou deixar não. Arruma outro jeito. Por que você não chegou mais cedo? E mesmo diante de tantas intempéries, mesmo diante de tantas dificuldades, aqueles homens tentaram achar uma solução para o problema deles. Eles arrumaram ali talvez uma escada, ou pelo menos 2 deles escalou até o telhado daquela casa, e eles viram em cima do telhado daquela casa uma possibilidade da ação de Deus na vida deles. Eu aprendo aqui um fator fundamental para o meu milagre. Você quer que as coisas aconteçam na sua vida? Corre atrás. É 100% Deus, não é 50% você e 50% Deus, não, é 100% Deus. Mas aquilo que você tiver que fazer, faça.
Para Deus te abençoar, meu irmão, você vai ter que correr atrás. Você quer trocar de carro? E está orando a Deus por isso? Um exemplo. Começa a juntar dinheiro. Quer reformar a casa? Começa a economizar. É 100% Deus. Mas aquilo que for para você fazer, faça. Você está doente? Orou e a oração não curou a doença? Vai ao médico. Talvez o médico vai ser o responsável pelo seu milagre. Não fique de braços cruzados esperando o seu milagre bater a porta, porque nem sempre isso vai acontecer. Busque as possibilidades para que Deus te abençoe. Quando Deus deu a Abraão uma terra, e Deus fez isso várias vezes, né? Deus deu a Abraão a plantação de uva, a plantação de oliveira, as vaquinhas lá tudo gordinhas, as ovelhas tudo cheia de lã. Deu não, irmãos. Deu não. Tem um dado momento da história que Abraão chega com seu primo Ló, e os dois estão brigando, os dois não, a família dos dois estão brigando, né? Os servos dos dois estão brigando. Aí Abraão fala: olha, não tem jeito, porque sua mulher está brigando com a minha, e eu vou ficar do lado da minha mulher, você vai ficar do lado da sua, nós vamos acabar brigando. Antes de nós dois brigar, vamos fazer um acordo. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Me fala para onde é que você vai. O Ló, esperto, olha para as planícies de Sodoma e Gomorra, e era tudo verdinho, irmãos. Árvores grandes, pastos verdejantes, era uma maravilha. O que é que o Ló, que não é bobo, faz? Eu vou para Sodoma e Gomorra, lá é verde, minha plantação vai dar certinho, a cidade é grande, a economia é forte, vou ganhar o meu dinheiro, é agora. O Abraão fala assim: você vai para as planícies de Sodoma e Gomorra? Vou. O Abraão fala assim: eu vou para o deserto. Você já leu a Bíblia? Você conhece a história. Abraão prosperou no deserto, e Sodoma e Gomorra foi destruída por bola de fogo. Entende, meu irmão? É 100% Deus, porque é Deus que provê em nós os nossos milagres. Mas aquilo que nós temos que fazer, nós precisamos fazer. Porque mesmo olhando para um deserto, Abraão arrumou um jeito de levar água para o seu rebanho, de irrigar aquela terra e poder plantar lá alguma coisa. Entende, irmãos? Deus não deu para Abraão, Deus nunca deu para Abraão um lugar onde as uvas estavam plantadas e a azeitona já estava frutífera para fazer óleo, não. Deus nunca deu para Abraão só as ovelhas que tinham lã. Deus deu para Abraão ferramentas, e ele usou dessas ferramentas para prosperar e ser abençoado por Deus. Ei, não espera o seu milagre cair do céu. Trabalha, economiza, faça alguma coisa, vai atrás, ora, toma uma decisão, assume uma postura, sobe no telhado, busque soluções para o seu milagre. Esses homens viram um jeito: o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir no telhado, já sei. Irmãos, eu não teria essa ideia, e mesmo que tivesse essa ideia, não a executaria. Imagine se Deus me dá o dom de curar, e todo mundo que eu começar a orar por ele seja curado. E aí eu estou lá na minha casa, e aí um monte de gente vai lá em casa para me curar eles. E aí alguém quer entrar lá para receber a minha oração, e a casa está cheia e não consegue. O camarada sobe na laje da minha casa, quebra a laje lá, rebenta o forro de gesso e desce para o paralítico lá onde é que eu estou. Irmãos, eu não teria de coragem de quebrar a laje da casa de alguém para poder fazer isso. Então esses homens, irmãos, é um sinal de que eles estão dispostos a tudo para receber os milagres deles naquela tarde. Eu não sei se esses homens são de Cafarnaum, tudo indica que não. Olhando aos 3 evangelhos, eu li o texto nos 3 evangelhos, tudo indica que não. Tudo indica que esses homens vieram de uma cidade vizinha. Eles tiveram uma longa caminhada, um percurso dificultoso, carregando um paralítico, irmãos, numa maca, não sei durante quantos quilômetros. Talvez eles estavam há dias viajando, indo atrás de Jesus. Talvez eles chegaram numa cidade, Jesus já tinha ido embora, e eles foram para outra, e Jesus já tinha ido embora, até que eles conseguiram alcançar Jesus em Cafarnaum. Quando esses homens têm a oportunidade de receber o milagre, eles não vão julgar a oportunidade fora.
Não, nós estamos aqui para receber o milagre. Você serve a Deus para ser abençoado. Não é para voltar para trás. Diante do seu milagre, você pode assumir duas posturas. Você pode falar assim: está difícil, vou desistir. Ou você pode falar: eu não sei se Jesus vai achar ruim, mas eu vou quebrar o telhado da casa dele. E eu vou subir. Deus espera de nós decisões ousadas. Sabe por que Marta chamou a atenção de Jesus? Porque ela pegou um vaso, um alabastro cheio de óleo caro, raro, fino, uma especiaria. Ela quebrou o alabastro e derramou esse óleo nos pés de Jesus, e enxugou com os próprios cabelos. Entende, irmãos? O Senhor quer ações extravagantes. Lembra do Jacó? O que o Jacó fez? Viu o anjo do Senhor, agarrou na perna dele e falou assim: eu só te solto depois que você me der a minha bênção. O Senhor espera atitudes extravagantes de cada um de nós. A nossa fé não pode ser mesquinha. A nossa fé não pode ser a do aceiticismo, a do tudo tá bom. Deus me deu, tá bom, não valorizo o que Ele me deu. Deus não me deu, tá bom também, estou nem aí se Ele me dá. Nós não podemos ser assim. Eu não sei qual milagre você está buscando, suba no telhado. Mas não desista. Acredite, quem te chamou pode dar para você infinitamente mais do que aquilo que você está pedindo, ou do que aquilo que você está buscando. Sobe no telhado. Sobe no telhado da oração, sobe no telhado do desafio, sobe no telhado da fé. Subir no telhado é fazer coisas que habitualmente você não faz. Você quer um milagre, mas não ora, sobe no telhado da oração. Você quer um milagre, mas sua vida é só pecado, sobe no telhado do não ao pecado. O Senhor quer de nós atitudes extravagantes. É o que Ele espera de cada um de nós. Esses homens subiram no telhado. É claro que é difícil subir um paralítico pelo telhado, quase que mata um homem. Eu peguei o texto de Marcos por conta de uma palavrinha nesse texto, jazia. Você leu comigo aí a palavrinha jazia? Essa palavra jaz ou jazia, onde você lê essa palavra? Cemitério. Aqui jaz Maria fulano de tal, José fulano de tal. Jaz quer dizer que morreu, que se foi, que a vida acabou. Esse paralítico que chega ali naquela tarde, Marcos, pelas palavras de Pedro, colocou assim, a maca onde jazia o paralítico. Eles levaram a maca onde jazia o paralítico para cima do telhado, para apontar a gravidade da situação. Isso aqui não era um paralítico, atleta olímpico, não. Era um homem que estava morrendo em cima de uma maca. Esse homem tinha pouco tempo de vida. A palavra jazia é para demonstrar que os dias dele estavam contados. Talvez Jesus era o último remédio. Talvez Jesus era a última tentativa para que esse homem alcançasse algo diferente daquilo que estava escrito para a sua vida. Irmãos, muitas vezes nós estamos morrendo no nosso desânimo. Muitas vezes nós estamos definhando nas nossas dificuldades. Mas o Senhor manda dizer para nós nessa noite: sobe no telhado, não morre. Não deixe os seus sonhos se apagarem, não enterre os seus talentos. Não desista, não desanime. Está na hora de subir no telhado. Atos, está na hora de subir no telhado. Nós não podemos morrer em cima de uma maca, não podemos ver os nossos sonhos serem levados embora. É hora de subir no telhado. Não foi fácil para esses homens subirem o paralítico no telhado.
Ainda mais numa maca. Se fosse uma cadeira de roda, acredito que seria mais fácil, porque o camarada ficava sentado, aí se amarrava uma corda, arrumava uma polia, né, e subia ali, ia ser tranquilo. Mas numa maca, talvez esse homem poderia cair daquele telhado e acabar de morrer de uma vez. Mas eles sabiam que não tinham percorrido essa jornada naquela tarde em vão, à toa. Se eles chegaram até lá, é porque algo tinha que acontecer na vida deles. Abriram um buraco no meio do telhado. E se subir foi difícil, arrumaram um jeito agora de descer. Eu acho que já assisti todos esses filmes de Jesus evangélicos e não evangélicos que existem por aí. E tem um deles que é interessante, que mostra esse milagre, né? Aí o camarada abre um buraco lá e joga o paralítico. Aí no filme eu penso assim, gente, o cara já era paralítico, toma uma queda dessa, né? Não sei se o moço caiu lá perto de Jesus, mas algo assim aconteceu. Se subir foi difícil, talvez eles arrumaram ali cordas e desceram. Talvez não, né? Acho que é Mateus que diz que ele foi descido ali por cordas. Pegaram cordas ali, desceram a maca diante de Jesus. E eu imagino Jesus naquela situação, assim, vendo o telhado abrir, meu Deus, o que está acontecendo aqui? O que esse povo está fazendo? E aí rapidamente abriram um buraco no telhado e desceram. Eu imagino Jesus, né, assim, pensando, que barulho é esse em cima do telhado aqui de casa? Alguém está andando, tem tanta gente que o povo está até em cima do telhado. Não é uma sensação muito boa, abre parêntese. Eu já vivi essa situação. Quando eu morei em Belo Horizonte, eu fui para Belo Horizonte, o seminário tinha um seminário interno, né, com os alojamentos, e tinha um seminário da convenção também, eram 2 seminários, tinha um interno com alojamento e tinha um no centro da cidade, na Praça 7. E aí, com alojamento era muito caro, eu preferi ir para o da Praça 7, porque o da Praça 7 só tinha o prédio com as salas de aula, e a pessoa podia sair para trabalhar, né? No do alojamento não, a igreja tinha que bancar o candidato lá, e era muito caro, né? Era algo inacessível para mim naquela época, para a minha igreja tinha 60, 70, minha igreja era do tamanho da nossa, 60, 70 pessoas, não tinha condições de bancar o internato para mim, eram os mesmos professores, era basicamente o mesmo seminário, quem dava aula para o internato de manhã, dava aula no CEBENJ à noite, né? E aí você tinha o mesmo curso, porém, ao invés de ficar estudando lá durante o dia na biblioteca, você podia sair para trabalhar. E aí eu precisava de um lugar para morar, e eu tinha uma tia que morava em Belo Horizonte, e aí eu liguei para essa tia minha, ela me cedeu um barracão lá no Alto Veracruz, e aí eu fui morar nesse barracão para poder arrumar um serviço, ela não me cobrou aluguel durante o período que eu morei lá, e aí eu morava nesse barracão, arrumei um serviço e ia para o seminário à noite, né? E assim foi a minha vida no período de seminário. E lá no barracão onde a gente morava, o bairro lá é favela mesmo, a gente descia, o lugar que eu morava, já citei aqui para os irmãos há poucos dias, na Boca do Sapo, a gente descia, e isso lá da minha tia, do ex-marido dela, né, que já faleceu, do falecido, ele tinha um lote, nesse lote tinha assim uns 10 barracões, e era numa despingadeira, assim, coisa que em Lagoa da Prata a gente não conhece não, que Lagoa da Prata é tudo plano, né? E aí era assim, você entrava no lote, tinha uns barracões e um pedaço vago, e aí descia e tinha os barracões por baixo. E o telhado, eu fiquei nesses últimos barracões lá, porque era o que sobrava, né, ia morar de favor. E esses barracões assim que você ia por baixo, lá no fundo, o telhado dele era no mesmo nível do chão do barracão de cima. E aí bairro, favela, barra pesada, usuário de droga, por várias noites, eu passei em claro, com gente usando droga em cima do telhado, andando. Tinha vezes que os caras vinham e pulavam do telhado de um barracão no telhado do outro barracão. Aí o camarada pulava do telhado do barracão do vizinho, em cima do telhado do barracão onde eu morava. Aquilo era terrível. Irmãos, eu vi minha avó pela greta, eu não morro de infarto do coração mais, porque eu passei medo demais em Belo Horizonte. Não é uma sensação boa, eu imagino Jesus assim, aquele povo andando em cima do telhado, e gente, o que esse povo está fazendo em cima do telhado aqui? De repente abre um buraco, e desce um paralítico por cordas até o Senhor. Parece que esse paralítico é tão paralítico que nem falar ele fala. Você não tem as palavras desse paralítico mencionadas nesse texto.
Jesus olha para ele e fala assim: os teus pecados estão perdoados. Eu não sei se é o que aquele paralítico queria escutar, mas as palavras, de certa forma, ela tem um consolo. Talvez esse homem estava ali não apenas querendo receber uma cura, eu até acredito nisso, que ele não estava ali querendo receber uma cura, porque sendo Jesus conhecedor do coração das pessoas que estavam ali, o texto diz isso, eu acho que Jesus sondou o que esse homem queria de verdade, mesmo sem ele dizer uma só palavra. Esse homem estava perto da morte, e talvez essa paralisia era por conta dos seus pecados. Esse homem estava perto da morte, talvez dentro do coração dele, não estou afirmando, estou dando para você uma possibilidade. E talvez dentro do coração dele havia um medo de morrer e não encontrar o Senhor no seio de Abraão. E algo precisava ser resolvido na vida daquele homem. Na hora que ele chega diante de Jesus, Jesus resolve o problema dele. Sabe por quê, irmão? Se Jesus aparece para você aqui agora e fala assim: seus pecados estão perdoados, seria a melhor notícia que você poderia receber. Porque se Jesus voltar agora, você não tem pecado. Você sobe direto. Se o seu coração parar de bater, na hora que Jesus te falar assim: seus pecados estão perdoados, acabou, sua vaga é garantida lá na Nova Jerusalém. Esse homem ganhou no dia não uma cura, não um milagre, esse homem ganhou no dia o perdão dos seus pecados. Ele foi lavado, ele foi remido, ele foi justificado dos seus pecados. Por isso que vai vir a pergunta dos escribas e fariseus: quem é esse que acha que pode sair perdoando pecados? Não é só Deus que perdoa pecados. Por que esse homem perdoou os pecados? Esse paralítico nessa tarde, ele ganhou algo que foi muito além do que voltar a andar. Naquela tarde ele ganhou o perdão dos seus pecados, ele ganhou arrependimento. Os olhos dele se encheu de lágrimas. Os homens que carregaram ele entenderam naquele momento que valeu a pena. Porque naquela tarde aquele homem teve algo muito maior do que o milagre. Ele teve o perdão de Deus na sua vida. As pessoas questionam. Quem está ali questiona: mas que é isso, paralítico? O que quer ser? Quer ser curado? E o Senhor vai perdoar. Quem o Senhor pensa que é para perdoar pecados? Jesus fala assim: o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda. Perdoar pecados é o que Jesus está ensinando. Vale muito mais, é muito mais difícil dizer do que levanta e anda. Levanta e anda estava acontecendo toda hora, irmãos. Pessoas já tinham sido curadas naquela tarde dentro daquela casa. Antes dele chegar ali, a água já tinha sido transformada em vinho. A sogra de Pedro já havia sido curada. Jesus tinha passado na porta de cidades, e pessoas e aldeias inteiras foram curadas pelo Senhor, até que ele chega em Cafarnaum. Levanta e anda era o que todo mundo esperava. As pessoas já sabiam que ele era capaz de mandar o paralítico se levantar. Ninguém duvidava disso. Fato é a pergunta que é dita: por que você perdoa o pecado ao invés de falar levanta e anda? Aí Jesus falou assim: mas para vocês saberem que eu sou o Filho de Deus e tenho autoridade para perdoar pecado, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levanta, toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. O texto diz que imediatamente na presença de todos, aquele homem se levantou, tomou o seu leito e foi embora para casa. Foi embora para casa. Versículo 12. Ele se levantou e no mesmo instante, tomando o seu leito, retirou-se à vista de todos, de maneira que todos se maravilhavam e glorificavam a Deus, dizendo: jamais tínhamos visto coisa assim. O coisa assim não é só o fato dele levantar e andar. O coisa assim é
Perdoar pecados é fazer a obra completa, porque Jesus faz a obra completa. Na minha e na sua vida a obra é completa. Na sua vida tem ensinamento, amém? Amém ou não amém? Tem aprendizado, tem que crescer no aprendizado do Senhor. Na sua vida tem salvação, amém ou não amém? O Senhor te salvou, o Senhor te separou, o Senhor te escolheu, e na sua vida tem milagre, amém ou não amém? Não é uma coisa ou outra não, meu irmão. Você precisa crescer no aprendizado, você precisa experimentar o cuidado de Deus na sua vida, você precisa tomar as decisões que precisam ser tomadas, você precisa aprender mais de Deus, e você precisa receber milagres do Senhor também. A obra do Senhor em nossas vidas, ela é completa. Não fique só com o milagre e largue o aprendizado, e nem fique só com o aprendizado e deixe o milagre. O excepcional, a excelência da vida cristã, ela é alcançada no equilíbrio. Quando eu souber experimentar os milagres de Deus, sem ser ignorante biblicamente falando, eu preciso agrupar as duas coisas, para que assim eu agrade a Deus e o milagre seja uma consequência na minha vida. Quer receber o milagre do Senhor? As dicas nos foram dadas. Os milagres de Jesus são assim, são sobrenaturais, e o maior milagre que Ele pode fazer na minha vida, na sua, além e acima de qualquer coisa física, Ele já fez. Ele morreu na cruz por nós e perdoou os nossos pecados. Ei, meu irmão, seus pecados já foram perdoados. Agora, viva os milagres de Deus. Viva os milagres de Deus na sua casa, viva os milagres de Deus na sua vida, viva os milagres de Deus na sua família, viva os milagres de Deus no seu local de trabalho. Ele sempre cuidará de você. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, se coloque de pé. Qual é o seu milagre? O que você precisa do Senhor nessa noite? Apresente a Deus nesse momento aí a sua causa, a sua vida, amém? O seu milagre. Talvez você está precisando de uma porta aberta, de uma cura, de um conforto, de um consolo do Senhor. Ore ao Senhor nesse momento, apresente isso a Deus, fala: Deus, o Senhor conhece a minha situação. Hoje Deus te chama para subir no telhado, meu irmão. Talvez você ficou de braços cruzados aí, esperando com que coisas acontecessem na sua vida. Hoje o Senhor te chama para subir no telhado. Suba no telhado, alcance o seu milagre, faça o que você tem que fazer, para que Deus abençoe a sua vida, e multiplique as bênçãos dEle, e chame à existência as bênçãos dEle sobre a sua vida. Pai, o Senhor conhece cada coração aqui nessa noite, Deus, o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece tudo, o que os teus servos estão buscando, o que eles estão pedindo do Senhor. A tua palavra diz que tudo quanto pedimos ao Pai, crendo em nome dEle, recebemos. Concede o desejo do coração dos teus servos nessa noite, Deus. Que nós não venhamos nos acovardar diante das dificuldades que tentarão impedir o nosso milagre. Que nós não venhamos desistir da nossa bênção. Que nós venhamos, ó Pai, pagar o preço que for. Que nós venhamos tomar as decisões que forem, para alcançarmos a tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Deus. É o que nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Eu quero, nesse momento, ungir você, como que a gente tem feito aqui com a nossa unção, né? Você vem aqui à frente, eu vou derramar óleo sobre a sua mão, aí você esfrega esse óleo aí na sua mão, né? E depois nós vamos estar orando. Se você quiser pôr a mão na enfermidade, estender as mãos, né? Colocar a mão sobre a sua cabeça, né? É um novo jeito aí que a gente tem para poder ungir os irmãos em tempos de pandemia, né? Então, se você quer receber uma unção, eu vou convidar você para vir aqui à frente, para convidar você também a fazer um propósito de oração com Deus. Fale para o Senhor quantas quintas-feiras você estará aqui em prol de algo que você está buscando, recebendo essa unção, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos alcance através da tua bênção, em nome de Jesus. Amém? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, quero ungir você, para a gente poder estar orando, em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Cante comigo. Ao único que é digno de receber
a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Levante suas mãos e declare: coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça, ou então sobre a enfermidade que você quer orar nesse momento, ou então estenda as suas mãos em direção a algo que você queira colocar diante do Senhor. Creia, meu irmão, no poder da unção. A palavra do Senhor nos ensina em Tiago capítulo 5, que havendo alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros, unge com óleo, e a oração do justo curará o enfermo. Em Marcos 13, Jesus faz menção à unção com óleo também para a oração. Creia, meu irmão, nesse momento no poder da unção, no poder da oração. Ore nesse instante por esse problema, por essa causa, por essa dificuldade, crendo, meu irmão, que o seu Deus está aqui e que Ele pode fazer. Ele é Deus que restaura casamento, Ele é Deus que transforma vidas, Ele é Deus que abre portas, Ele é Deus que move os corações, Ele é Deus que prospera, Ele é Deus que perdoa pecados, Ele é Deus que sara, Ele é Deus que cura, Ele é o Deus do impossível. É ao Senhor, Pai, que nós estamos orando, é ao Senhor, Deus, que nós estamos clamando. Vai de encontro, Deus, essa dor, vai de encontro, Pai, essa necessidade, essa dificuldade, vai de encontro, Senhor, nesse momento, a essa causa na justiça, vai de encontro, Senhor, a este casamento, a esse coração, a esse filho, a esse parente. Toma nas suas mãos esse pai, essa mãe. Move, Senhor, com a Tua causa, move, Senhor, com a Tua glória, que nós venhamos experimentar e testemunhar o cuidado sobrenatural do Senhor sobre a vida do Teu povo, sobre a vida da Tua igreja. Nós cremos, ó Pai, no Teu milagre, nós cremos, ó Deus, na Tua unção, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém. Aplauda ao Senhor, meu irmão, porque Ele é digno, aleluia. Glória a Deus, amém. Deus, muito obrigado por estarmos reunidos aqui nessa noite. Te agradeço pela vida dos irmãos que aqui estiveram, te agradeço pela vida dos irmãos que nos acompanharam nessa transmissão. Recebe o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, Deus, e faça, Senhor, em nossas vidas o Teu querer. Eu profetizo, Deus, um fim de semana abençoado. Eu profetizo culto vitorioso, Deus, para nós no domingo, tanto de manhã quanto à noite. Que a Tua bênção, que a Tua glória, que a Tua provisão nos alcance, Deus, e que nós possamos ser cheios da Tua glória, ser cheios da Tua graça, em nome de Jesus. Amém, amém. Meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti o Teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto dele e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém? Cumprimente seu irmão da esquerda, da direita, com a graça e a paz do Senhor. Desejo para ele um fim de semana abençoado.